sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver diodo termiônico, a primeira válvula. Isso mesmo! Hoje teremos a sessão Nostalgia. Vou mostrar para vocês como funciona, ou funcionava, o diodo da válvula. Vamos lá? Muito trabalhei consertando rádios e televisores à válvula. Mas afinal, o que é a válvula? A válvula é o dispositivo eletrônico com a função de retificação e amplificação, exatamente como os diodos e transistores de hoje em dia. Tudo começou com uma observação de Edison, o inventor da lâmpada no final de 1800. Edison observou que os vidros das lâmpadas, depois de algum tempo, ficavam escuros, diminuindo a luminosidade. Então ele pesquisou o assunto e chegou à conclusão que o filamento das lâmpadas aquecidas a altas temperaturas emitia elétrons que formavam uma nuvem iônica ao redor do filamento. E depois, devido à repulsão das cargas de mesmo nome, esses elétrons acabavam por colidir com o vidro, gerando a mancha negra. Qual a solução para o problema? Colocar uma plaquinha de metal que coletava esses elétrons e os desviava para o terra, ou algo assim. Em 1904, Fleming, outro cientista americano, fez algumas experiências criando a válvula termiônica. A válvula termiônica é composta por um filamento para emissão da nuvem de elétrons, similar aos das lâmpadas de Edison, e uma placa metálica que coletava esses elétrons. Simples assim. Vejam o diagrama dessa válvula. Mas aí veio o pulo do gato. Sacada de mestre. Fleming ligou uma bateria entre o filamento e a placa. O nome do metal coletor de elétrons passou a se chamar placa mesmo. Vou desenhar uma resistência em série e um amperímetro para medir a corrente coletada na placa. Acho que você já viu um circuito similar antes, não é mesmo? Será que esse circuito tem alguma coisa a ver com o circuito do diodo? Então, se o polo positivo da bateria fosse ligado na placa, a mágica acontecia. Os elétrons eram atraídos para a placa e podiam circular pelo circuito da resistência e do amperímetro. Esse indicaria a passagem da corrente. A válvula estava polarizada diretamente. Estava conduzindo, exatamente como acontece no diodo. Agora, quando a polaridade era invertida, o negativo era ligado na placa. Você já consegue prever o que acontecia? Isso mesmo! Os elétrons de cargas negativas eram repelidos pela placa e deixavam de circular pelo circuito. A válvula estava inversamente polarizada, estava cortada, exatamente como acontece com o diodo. Com o tempo, as válvulas receberam um aperfeiçoamento. Receberam um novo elemento, um tubo metálico de tungstênio que envolvia o filamento. Devido à proximidade com o filamento, o tubo ficava incandescente também e passava a emitir uma nuvem de elétrons. A grande vantagem é que o circuito onde era ligada a bateria ficou totalmente independente do circuito do filamento. Adivinha qual era o nome que deram para o tubinho ao redor do filamento? Cátodo. Parece familiar? Então, esse tipo de válvula que tem dois elementos, o cátodo e a placa, foi chamada de diodo. Agora você já sabe que o nome diodo é anterior ao diodinho que você conhece hoje em dia. E mais ainda, a placa também era chamada de anodo. Então o diodo a válvula também tinha anodo e cátodo. O diodo a válvula, ou diodo termiônico, revolucionou a eletrônica da época e tinha como principal função a mesma dos diodos de hoje em dia: retificar a tensão alternada para gerar a tensão contínua que alimenta os circuitos eletrônicos. Então o diodo de junção PN é uma evolução do diodo a válvula.
Duas espécies distintas, mas que têm exatamente a mesma função. As válvulas são uma espécie de dinossauros da eletrônica. Vejam a comparação do tamanho de uma válvula e de um diodo atual. Logo, as válvulas diodos deram origem às válvulas triodos, com 3 elementos, que tinham a função de amplificar o sinal elétrico, exatamente como os transistores, que também têm 3 terminais. Mas isso é história para outro tutorial. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!